Hoje você vai descobrir os segredos do primeiro livro de Crônicas de uma forma que vai transformar sua compreensão das Escrituras. Fique até o final, porque essa jornada através das genealogias, batalhas e promessas eternas vai revolucionar sua fé. Antes dos reis, havia uma promessa. Antes das batalhas épicas, antes da glória dourada de Jerusalém, antes mesmo dos reis que marcariam a história, havia algo mais profundo, uma promessa divina tecida através de gerações. O primeiro livro de Crônicas não começa com o barulho das espadas, mas com o sussurro dos nomes, nomes que ecoam através dos séculos como um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Adão, Sete, Enos, Cainã. Cada nome uma peça do quebra-cabeça divino. Cada geração um degrau na escada que levaria ao trono de Davi. Porque para entender o presente, precisamos mergulhar nas raízes que sustentam a árvore da eternidade. Munbras, o contexto histórico, um povo reconstruindo sua identidade. Imagine um povo despedaçado pelo exílio, com o coração partido pela saudade de sua terra, questionando se Deus realmente os havia abandonado. É para esse povo ferido que o cronista escreve, por volta do século V a.C. Não é apenas história, é reconstrução da alma nacional. Vocês não são qualquer povo. Essa é a mensagem que ecoa em cada linha genealógica. Vocês são descendentes de reis, de sacerdotes, de promessas eternas. Cada nome registrado é um lembrete. Deus não esquece. Cada linhagem preservada é uma declaração. A promessa permanece viva. A queda de Saul, o fim de uma era. Mas a história real começa com uma tragédia. Nos montes de Gilboa, sob um céu carregado de nuvens de guerra, o exército de Israel enfrenta os filisteus. O som das espadas se mistura com gritos de dor. Um por um, os filhos de Saul tombam: Jonatas, o leal, Abinadab, Malquizuá. Cada morte uma punhalada no coração do rei. Saul, ferido por uma flecha inimiga, cambaleia entre os corpos. Sua alma, já ferida pela desobediência, não suporta mais. Tira a tua espada e atravessa-me, suplica ao seu escudeiro. Mas o medo paralisa o servo. Então Saul, o ungido que perdeu a unção, se lança sobre a própria espada. No dia seguinte, os filisteus profanam seu corpo, cortam sua cabeça, transformam sua armadura em troféu. Mas mesmo na vergonha, a honra, os homens valentes de Jabes, Gileade, arriscam suas vidas para resgatar os corpos e dar-lhes sepultura digna. Por que Saul morreu? O cronista não deixa dúvidas. Pela infidelidade ao Senhor, por não guardar sua palavra, por consultar médiuns ao invés de buscar a Deus. A morte de Saul não foi acidente, foi juízo divino, transferindo o reino para Davi, filho de Jessé. Em Bet, a coroação de Davi, um novo começo. Em Hebrom, algo extraordinário acontece. Todo o Israel se reúne como um só homem diante de Davi. Não há mais divisão, não há mais disputa. As palavras ecoam com poder profético. Somos do mesmo osso, da mesma carne. Quando Saul reinava, tu já conduzias Israel. O Senhor te disse: tu pastorearás o meu povo e serás príncipe sobre Israel. A unção não é apenas um ritual. É o reconhecimento de que Deus havia escolhido seu homem. Davi não conquistou o trono pela força. Ele o recebeu pela graça divina. A conquista de Jerusalém. Estabelecendo o centro, Davi não perde tempo. Marcha até Jerusalém, a fortaleza dos jebuseus. Os inimigos zombam. Nem cegos nem aleijados conseguirão nos tirar daqui. Mas subestimaram o poder de um homem movido por promessas divinas. Jerusalém cai. Sião torna-se a cidade de Davi. E dali, daquele monte rochoso, começaria a se expandir, o centro do reino eterno,
Não era apenas uma conquista militar, era o cumprimento de um plano divino. Mas espere, se você acha que conhece a história de Davi, prepare-se para descobrir detalhes que vão abrir seus olhos. A conquista de Jerusalém é apenas o começo de uma jornada que vai revelar o coração de Deus para seu povo. Os valentes, de Davi, homens forjados na batalha. Todo rei precisa de homens fiéis, mas Davi não apenas reuniu soldados, ele atraiu heróis. Homens que não buscavam glória pessoal, mas derramaram sangue para que o reino fosse estabelecido. Jazobeão, que sozinho levantou sua lança contra 300 inimigos e venceu. Eleazar, que permaneceu lutando quando todos fugiram, até sua mão grudar na espada de tanto combater. E aquele dia inesquecível quando Davi, escondido na caverna de Adulão, murmurou com sede: "Quem me dera beber da água do poço de Belém?" 3 de seus valentes ouviram, não hesitaram. Invadiram o acampamento filisteu, arriscaram suas vidas e trouxeram a água, mas Davi não bebeu. Derramou-a diante do Senhor como oferta, dizendo: "Seria como beber o sangue destes homens que arriscaram suas vidas." Esse era o coração do rei. Essa era a lealdade que inspirava. Tostuntu, a reunião das tribos. Deus juntando seu povo. Enquanto Davi ainda se escondia no deserto, perseguido por Saul, algo sobrenatural acontecia. Homens de todas as tribos começaram a chegar, não apenas fugitivos, mas escolhidos. Guerreiros cujos corações já reconheciam o verdadeiro rei. Vieram os benjamitas, da própria tribo de Saul, arqueiros destros com ambas as mãos. Gaditas atravessaram o Jordão em cheia, com rostos como leões e pés velozes como gazelas. De Issacar vieram homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Quando Amassai, líder dos benjamitas, foi tomado pelo Espírito e declarou: "Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz para ti e paz para os que te ajudam, pois o teu Deus te ajuda." Não era apenas política, era profecia. O primeiro transporte da arca, lição de reverência, com o reino estabelecido, Davi desejou mais. Não bastava um trono, não bastava um exército. Ele queria trazer Deus de volta ao centro da nação. Nos dias de Saul, ninguém consultava a arca, disse ele. Era hora de mudar isso. Com alegria e música, eles partiram para buscar a arca de Deus. Harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Davi e todo o Israel dançavam com todas as suas forças. Mas algo estava errado. A arca estava num carro novo, não nos ombros dos levitas, como Deus ordenara. No campo de Quidom, os bois tropeçaram, a arca balançou. Uzá, com reflexo sincero, mas irreverente, estendeu a mão para segurá-la. Naquele instante, Deus o feriu e ele morreu. A música parou. O riso se transformou em terror. Davi aprendeu uma lição crucial. A presença de Deus não é conduzida por métodos humanos, mas por obediência reverente. O segundo transporte, a forma correta. 3 meses depois, Davi estava pronto, mas desta vez preparado. Ele estudou as Escrituras, convocou os levitas, organizou tudo conforme a ordenança divina. Não haveria improviso, haveria obediência. Com vestes de linho fino, não como rei, mas como adorador, Davi conduziu a procissão sagrada. A arca foi carregada nos ombros dos levitas, exatamente como o Senhor ordenara. Cada passo era um ato de adoração, cada nota uma oferenda ao céu. Jerusalém testemunhou algo sagrado, o retorno da glória de Deus ao centro da nação. Ofertas foram sacrificadas, bênçãos liberadas sobre o povo, e pães, bolos e vinho distribuídos, porque a presença de Deus sempre sacia.
A promessa eterna. Deus estabelece uma dinastia naquela noite no conforto de seu palácio de cedro. Davi se inquietou. Vê, eu habito numa casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Seu desejo era construir um templo para Deus. O profeta Natã inicialmente concordou. Faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Mas naquela mesma noite, Deus falou com Natã de forma diferente. A mensagem era clara. Não serás tu quem edificará uma casa para eu habitar. Mas em vez de rejeição, veio algo maior, uma promessa que atravessaria os séculos. Quando os teus dias se cumprirem, suscitarei a tua descendência e firmarei o seu reino. Ele me edificará uma casa e eu firmarei o trono dele para sempre. A tua casa e o teu reino permanecerão firmes para sempre diante de mim. Versus a resposta de Davi, humildade e adoração. Quando Davi ouviu a promessa, não reagiu como rei, reagiu como servo. Sentou-se diante da arca e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Não pediu glória, não exigiu nada, apenas que Deus cumprisse sua promessa e que o nome do Senhor fosse exaltado para sempre. Naquela noite, Davi não ganhou permissão para construir um templo, mas recebeu algo infinitamente maior, a promessa de um trono eterno. Mas a promessa de Deus não era apenas para o futuro. Ela precisava ser protegida no presente. E isso significava guerra. Prepare-se para descobrir como Davi enfrentou inimigos por todos os lados, sempre com uma pergunta no coração. Senhor, devo ir? As guerras de Davi, estabelecendo as fronteiras do reino. A promessa de um reino eterno não veio sem batalhas. Davi enfrentou inimigos em todas as direções, mas sempre com uma diferença crucial. Antes de cada conflito, ele consultava o Senhor. Contra os filisteus, antigos opressores, Deus disse: sobe, porque eu os entregarei. Davi obedeceu e venceu, dando ao lugar o nome de Baal-Perazim. O Senhor rompeu meus inimigos como uma inundação. Quando os filisteus voltaram ao mesmo vale, Davi não presumiu que a estratégia seria a mesma. Consultou novamente. Desta vez, Deus mudou a tática. Contorna por trás. Quando ouvires o som de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a batalha. Esse era o segredo de Davi. Sensibilidade ao som do céu, obediência às estratégias divinas. O erro do recenseamento. Quando a vitória vira armadilha. Depois de tantas vitórias numa época de paz, veio a maior batalha. De Davi, não contra inimigos externos, mas contra o próprio coração. Satanás sussurrou: conta o povo, mede tua força. Joabe, o fiel comandante, hesitou. Por que desejas isso? Por que trarias culpa sobre Israel? Mas Davi insistiu. 9 meses e 20 dias depois, veio o resultado. Mais de 1 milhão de homens de guerra. Mas logo após receber os números, Davi soube. Havia errado. Pequei gravemente, confessou. Agi como um insensato. A consequência foi terrível. 3 dias de peste, 70 mortos. Até que Davi viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada sobre Jerusalém. Sou eu quem pecou, clamou. Seja a tua mão contra mim, mas poupa o teu povo. A eira de Araúna, onde a misericórdia triunfa. O anjo parou na eira de Araúna, o Jebuseu. Ali, naquele campo de malhar cereais, Deus ordenou que Davi construísse um altar. Quando Araúna ofereceu tudo de graça, Davi recusou. Não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Pagou 600 siclos de ouro, ergueu o altar, ofereceu sacrifícios. O fogo desceu do céu, consumiu a oferta e a praga cessou.
Naquele lugar onde a morte foi interrompida, onde a misericórdia triunfou, seria mais tarde construído o templo do Senhor. Os preparativos para o templo. O legado de um guerreiro Davi sabia que não construiria o templo. Essa honra caberia a Salomão. Mas isso não o impediu de preparar tudo com zelo extraordinário. Reuniu trabalhadores, organizou levitas, ajuntou materiais preciosos. 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, bronze e ferro, em quantidades incalculáveis, madeira de cedro, pedras lavradas, tudo preparado com amor de pai e coração de adorador. Quando chamou Salomão, suas palavras foram proféticas. Meu filho, foi desejo do meu coração construir um templo ao Senhor. Mas Deus me disse: derramaste muito sangue, não construirás minha casa. Porém, terás um filho, homem de paz, que construirá o templo ao meu nome. Mesmo sabendo que seus dias se aproximavam do fim, Davi não descansou. Organizou os levitas por turnos, estabeleceu os cantores, preparou os instrumentos. Até reduziu a idade mínima de serviço de 30 para 20 anos, talvez pressentindo que o tempo era urgente. 24.000 levitas trabalhariam no templo. 6.000 seriam oficiais e juízes, 4.000 seriam porteiros, e 4.000 louvariam ao Senhor com instrumentos feitos pelo próprio Davi. Não era apenas organização administrativa, era preparação para a eternidade. O testamento de Davi, palavras que atravessam o tempo. Diante de todos os líderes de Israel, Davi fez sua declaração final. Salomão, meu filho, foi escolhido por Deus. Ele é jovem e inexperiente, mas a obra é grande. Não é para homem, mas para o Senhor Deus. Então, numa demonstração de generosidade que deixou todos atônitos, Davi anunciou suas ofertas pessoais para o templo. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada, além de todos os materiais já preparados. O exemplo do rei contagiou o povo. Líderes e famílias se levantaram com ofertas voluntárias. Davam com coração perfeito, registra o cronista. E Davi, vendo a generosidade do povo, orou uma das orações mais lindas das Escrituras. Bendito sejas tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Porque tudo quanto há nos céus e na terra é teu. Teu é o reino, e tu te exaltas por cabeça sobre todos. Davi morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Mas sua morte não foi um fim. Foi uma transição. Salomão assumiu. O trono, o templo seria construído, e a promessa de um reino eterno continuaria sua marcha através da história. O primeiro livro de Crônicas termina, mas a promessa não. Através de Salomão, através do templo, através da linhagem davídica, Deus preparava o caminho para aquele que um dia seria chamado Filho de Davi, o Messias prometido. Esta é a história completa do primeiro livro de Crônicas, não apenas registro histórico, mas revelação do coração de Deus para seu povo. Um Deus que preserva linhagens, cumpre promessas e estabelece tronos eternos. Se esta jornada tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o Deus que nunca abandona suas promessas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para descobrir mais tesouros escondidos nas Escrituras. O reino eterno de Davi continua e você faz parte dessa história.